Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma excelente tarde para você que está se conectando nessa mensagem, nessa transmissão ao vivo, nessa tarde de quarta-feira. A paz do Senhor para todos os irmãos. Antes de ir à mensagem, eu peço a você que curta o vídeo, compartilhe, que comente, e se não é inscrito, que também se inscreva aqui no canal. Vou deixar com vocês um texto da Bíblia, e a gente vai fazer a leitura num pedaço curto do texto, um breve pedacinho, do capítulo de Gênesis 35. Diz assim a Bíblia no versículo 9. Gênesis 35, 9. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. E disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti, eu darei essa terra. Aí agora a gente vai fazer a leitura do versículo 1, vamos voltar, eu fiz de propósito isso, que são dois momentos. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de teu irmão Esaú. Jacó viveu alguns momentos bem importantes na sua vida, e foram momentos decisivos, onde tudo que aconteceu depois foi por conta desses momentos, dessas decisões que ele passou, que ele teve que ter, e momentos necessários na jornada desse servo, desse homem de Deus. E talvez dois momentos foram as duas maiores experiências dele. Tenha sido primeiro o sonho da escada, no início da sua trajetória, quando ele fugia de seu irmão Esaú, e ele recebeu promessas e bênçãos materiais. Ali ele edificou um altar naquele lugar, e chamou aquele lugar de Betel, que traduzido quer dizer a casa de Deus ou a porta dos céus. E aí Jacó ele vai para Padã Arã, ele se estabelece ali, ele se casa, ele constitui uma família, e quando ele regressa de Padã Arã, o Senhor, ele, no versículo 1 aqui do capítulo 35, Deus manda ele se levantar de novo, subir novamente a Betel, o lugar onde ele tinha vivido uma experiência no caminho de ida até Padã Arã, que ele já estava regressando para Canaã, para a sua terra, da onde ele tinha saído anos atrás. E o Senhor manda ele fazer um novo altar, e restabelecer ou restaurar o altar que ele tinha erigido há tanto tempo atrás. Então esse foi um momento bem interessante. E um segundo momento, uma segunda etapa, foi que após isso, é o texto que nós lemos também, texto abaixo, ele luta com o anjo do Senhor no Val de Jaboque, e Deus troca o nome dele. Então Jacó ele passou por essas situações, e ele vinha de um momento difícil aqui, no capítulo 35, pois vale lembrar que no capítulo 34 tinha acontecido uma situação muito difícil. A sua filha Diná foi abusada, foi violada, e os seus filhos se vingaram, foram até Siquém, exterminaram os homens daquela cidade. Então havia um juízo, um risco até sobre a família de Jacó, diante daquela barbaridade que tinham feito os filhos de Jacó. Talvez ele esperava a morte e a destruição de toda a sua casa, mas o Senhor chama e anima o coração daquele servo. No capítulo 34 aqui aconteceu essa situação, e no capítulo 35 nós já vemos o Senhor no primeiro versículo ali animando o coração de Jacó. E quantas vezes Deus ele faz isso conosco? Às vezes o cenário e as condições de destruição ou a destruição definitiva está iminente. Não era diferente no caso aqui de Jacó. A filha dele tinha sido violentada, os filhos dele tinham matado os homens daquela cidade, fizeram uma barbaridade ali em Siquém, e Jacó, por certo, esperava algum nível de vingança. Então, da mesma forma que quando ele foi a Betel a primeira vez, que o lugar nem se chamava Betel, nem se chamava Casa de Deus, ele ali fez um altar e Deus o livrou. Ele temia ser morto pelo seu irmão, ele fugia de Esaú. Aqui dessa vez ele também fugia, ele temia ser morto e ter a sua família destruída pelos moradores de Siquém. E aí o Senhor vem e fala para ele:
levanta-te. Né? No capítulo 35, no versículo 1. Levanta-te e dispõe-te. Levanta-te e dispõe-te. Deus, quantas vezes ele fala isso conosco? No capítulo 35, no versículo 9, ele vem e faz essas promessas, dá essas palavras. Porque levanta-te e dispõe-te. Porque quantas vezes nós cansamos e nos acomodamos? Cansamos. Quem nunca cansou? Quem nunca chegou no momento em que você fala, eu não quero mais saber disso, cansado. Não, para mim já deu tudo que tinha que dar. E o Senhor vem e fala, não, calma, levanta-te, dispõe-te. E aí o Senhor ordena, sobe a Betel. Betel é a casa de Deus. Era um lugar que ele já tinha vivido uma experiência no passado, naquele lugar. Então se Deus manda ele subir a Betel é porque ele estava embaixo, né? E às vezes estamos assim. É maravilhoso quando está por cima, quando estamos em comunhão, quando estamos conectados, nos sentimos realmente a casa de Deus, sentimos a presença do Espírito Santo em nós, mas quando estamos por baixo, mas quando cansamos, nos acomodamos, o Senhor ordena ele, sobe a Betel, habita em Betel, o lugar onde a serva do Senhor deve estar. E o Senhor fala, olha, faça um altar. Já tinha sido feito um altar. Quando na primeira experiência de Jacó, já tinha sido feito o altar lá em Betel, quando ele tem aquela visão dos anjos descendo a escada anos atrás. Altar velho, estava esquecido, estava destruído. O Senhor manda fazer de novo. Quantas vezes Deus nos manda voltar ao primeiro amor, ao novo nascimento? Aquela comunhão gostosa que a gente sentia no início, aquela conexão com Ele que perdemos, esse altar que se quebra, que se destrói com o tempo, com as lutas. O tempo ele vai destruindo e o Senhor ele quer restaurar o que o tempo destruiu na nossa vida. A fé, a confiança, a esperança. Ele estava sendo perseguido na primeira situação. Ele se escondeu em Betel, que significa casa de Deus. Nessa situação agora aqui, ele também estava sendo perseguido. Também havia um temor quanto à situação dos homens de Siquém. E Deus manda ele se refugiar novamente. Nós temos um inimigo que ele persegue as nossas vidas, os nossos familiares, que ele quer nos destruir por completo. Só que no Senhor, na presença dele, nós encontramos o refúgio e o esconderijo. Tem falado muito sobre esconderijo, né? Quando tiver que enfrentar, na verdade, esse inimigo, busque força em Betel, na presença de Deus. Quando você estiver se sentindo perseguido, se esconda em Betel, a presença de Deus. Quando estiver cercado pelo inimigo, faça a sua moradia em Betel, na casa de Deus. Existe um lugar. Existe um altar que precisa ser restaurado. Ao longo das nossas provações da nossa vida, do deserto, nós enxergamos, né? Eu posso dizer por mim, né? Quantos Alãs eu enxerguei? Várias versões. Eu nunca descobri tantas versões de mim como nesses últimos anos. É impressionante como que a gente vai se conhecendo, se desconhecendo, se conhecendo, né? Versões boas, versões ruins, versões com Deus, versões nem tão com Deus assim. E a gente tem que se tornar, no final das contas, a melhor versão de nós mesmos. Mas eu não sou a mesma pessoa. Não sou. E eu tenho certeza que os irmãos também não são. Não sou. Existem experiências, provações que são tão profundas que, de igual maneira, produzem transformações profundas na nossa vida, em nós. Jacó, como eu falei, ele viveu uma grande experiência em Betel. Betel foi um marco, e o outro marco foi o Val de Jaboque, onde ele luta com o anjo de Deus. E o anjo toca na juntura da sua coxa, e ele passa a caminhar mancando. Ou seja, nunca mais ele se esqueceria daquilo que ele viveu naquele lugar. Todas as vezes que aquilo doesse, né? Eu estou com fios de ferro, placas, então eu tenho uma certa propriedade para falar sobre isso. Quando
o tempo muda, né? E dói as cirurgias que eu fiz, né? 5 nos últimos 2 anos. O deserto me trouxe 5 cirurgias. Eu recordo. Eu me lembro das cirurgias. Toda vez que o tempo virava e já sentisse ali dor, né? Na juntura da sua coxa e mancasse, ele se lembraria do Val de Jaboque. Todas as vezes. Talvez nem dor, mas aquela limitação de mancar o remeteria automaticamente à experiência que ele viveu com o anjo de Deus no Val de Jaboque. Nós vivemos uma experiência de provação, sim. Mas o Senhor está conosco nessa provação. Está conosco. Nós passamos a ter um novo caminhar, ainda que mancando, mas mancar significa depender. Quem manca é limitado. Quem manca não consegue se locomover tão facilmente, não consegue correr, não consegue fugir, né? Nós passamos a mancar, a ter uma caminhada limitada pela vontade do Espírito Santo. Porque um dia, talvez ainda estejamos nesse processo, fomos tocados nesse val de Jaboque que é a nossa vida, que são as provações que se apresentam. Mas o importante, irmãos, é que aquele homem entendeu algo que Deus falou através do avô dele. O avô dele tinha uma metodologia, Abraão, era tenda e altar. Todas as vezes que Abraão armava sua tenda, ele erigia um altar. Todas as vezes que ele erigia um altar, ele desarmava a sua tenda. Eram coordenadas que Deus dava para ele. Deus falava, olha, faz um altar. Dizia para ele, vai para tal lugar. Ele chegava naquele lugar, colocava uma tenda. Fazia um novo altar. Deus falava, vai para outro lugar. Ele desarmava a tenda e ia para um outro lugar. Armava a tenda, fazia um outro altar, sempre andando na dependência do Senhor. Assim a sua jornada é a minha jornada, a nossa jornada, na dependência. É hora de restaurar aquilo que o tempo destruiu. Em Deus, sobe até Betel, esforça-te, levanta-te, não esmoreça. Que o Senhor te abençoe nessa tarde. A paz do Senhor Jesus.